Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! E é com esse monte de bom dias, com gratidão a Deus, que começamos mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tem um problema, quando você enfrenta uma situação difícil, normalmente, qual das duas escolhas faz mais sentido para você, né? Ou pelo menos até então você tem habitualmente feito? Você acende a sua luz para lidar com essas dificuldades que surgem, ou você se sintoniza com a escuridão? Você eleva a sua vibração, né, como uma lanterna que naturalmente aumenta a potência quando a escuridão é grande para você enxergar melhor a sua frente, ou você tenta andar no escuro, correndo o risco de tropeçar e até, né, de se machucar por não enxergar o que está mais adiante. Aí pensando aí, enquanto eu vou te contar uma história. Nosso amado Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, esse grande benfeitor maravilhoso, né, que no auge dos seus 90 anos ininterruptamente se doa para a humanidade, nos conta que há muitas décadas atrás, né, lá num bairro do Uruguai, né, honestamente eu nem sei se ainda existe esse bairro na cidade de Salvador, depois vocês aí que recebem a pílula me contem, né, mandam uma mensagem para a gente se existe o bairro do Uruguai. Mas no bairro do Uruguai ele conta que há muito tempo atrás era um bairro muito pobre, e tinha muitas dificuldades, né? E morava uma senhora que lavava roupas, uma mulher muito digna, uma mulher muito correta, batalhadora, que fez de tudo para educar seu filho, para que ele pudesse estudar e ao mesmo tempo fazer grandes trabalhos espirituais. Então ele conta que lá existia essa senhora que durante muito tempo visitou a Mansão do Caminho, assistiu reuniões, né, com ele e com outras atividades, participando de outras atividades. Então Divaldo começou a acompanhar essa senhora, fazia visita para ela, né, visitas fraternas, via que a situação realmente era muito difícil. E aí acompanhou um drama pessoal muito, sei lá, qual que é o adjetivo, meu Deus, que combina mais com essa situação? Nem sei, sabe? Delicado, complicado, triste. Pois é, talvez tudo isso e muito mais, né? Aconteceu, essa senhora, com toda essa dificuldade que eu estou descrevendo para vocês, ela conseguiu criar condições para que o seu filho, seu único filho, estudasse medicina. Então veja só como é que são as coisas, né? Ele saiu de uma pobreza extrema, né? E se formou. Só que durante a faculdade de medicina ele conheceu uma moça muito rica. Ela era filha, né, de uma família muito rica e ele, com vergonha de dizer que morava num bairro pobre, que era filho de uma lavadeira e tal, acabou mentindo, né, para essa família, para essa pessoa. E aí, no dia da formatura, ou perto da formatura, imagina a felicidade da mãe, né? Se esperando, cuidando do vestido, juntando aqueles trocadinhos para poder comprar uma roupa para o filho, para poder ir para formatura. Ele chega para ela e fala assim: Mamãe, eu queria te fazer um pedido. Sei que talvez a senhora não vai entender, mas por favor, me ajuda. Ele falou: Que isso, meu filho? Pode falar, porque eu queria que a senhora não fosse na minha formatura. Eu queria que a senhora não aparecesse para os meus colegas. Ela tomou um susto. Imagina. Se coloca no lugar dessa senhora, né? Com tanto sufoco, o sonho da sua vida sendo realizado, né? O seu filho, que você fez de tudo para educar, colocar no mundo, numa situação financeira dificílima, conseguir que ele se formasse, nossa, em medicina, um sonho, né? Pedir para você ir na formatura dele. E aí ele, com muito custo, fala e conta a história. Por causa disso e disso e disso, né? Eu estou noivo de uma moça, eles não sabem que você existe. Desculpa, mas eu não tive coragem de contar. Oh, gente, pensa num coração destroçado, né, de tristeza. Mas ela pensou na felicidade do filho, antes de mais nada. Tá certo, meu filho, eu quero que você seja feliz acima de tudo. E assim aconteceu. Eu vou abreviar a história para vocês, né? O fato é que esse rapaz casou, nunca apresentou a mãe, se formou em medicina. E ele ia esporadicamente visitar a mãe, mas muito esporadicamente, porque era muito ocupado, e acabou deixando a mãe para escanteio. Olha só que situação. E essa senhora, gente, recebia as visitas do Divaldo, e claro, muito triste, né? Em um determinado momento, quando ela já estava muito velhinha, ficou muito doente, estava prestes a desencarnar, o Divaldo recebe dela, né, mostra, né, recebe dela alguns recortes de jornal que ela guardava, porque o filho se tornou famoso em Salvador, um médico muito conhecido, saía no jornal e ela guardava os recortes com carinho e ao mesmo tempo numa tristeza muito grande e nunca falou mal do filho. Veja como é que são as coisas, né? Com tudo isso ela nunca falou mal do filho. E um dia ela falou: Olha, se por algum motivo meu filho procurar o senhor, diga a ele,
no futuro que eu o amei, nunca deixei de amá-lo. E não foi exatamente isso que a vida fez, meus amigos. Esse rapaz passou por uma certa dificuldade e num dia está lá o Divaldo da Mansão do Caminho atendendo, né, as milhares de pessoas que o procuravam e aparece esse rapaz, né, perguntando sobre a mãe, falando sobre a sua vida, seus grandes desafios. E ele vai e comenta com o rapaz, né, que a mãe nunca o abandonou, nunca o esqueceu. E esse rapaz cheio de remorso, cheio de dificuldades. Olha só, eu vou parar a história por aqui porque ela é longa, mas para a gente refletir um pouco. Meus amigos, ela teve tudo para lidar com seu problema com a escuridão, concorda? Certamente a maioria de nós lidaria com a raiva, com a tristeza, com a depressão, com o rancor, né, ou com talvez qualquer outro tipo de postura semelhante a essas. E não foi isso que ela fez. Apesar de toda a tristeza, claro, que uma mãe experimentaria numa situação como essa, ela orava pelo filho todos os dias, continuou trabalhando com dignidade, fazia visitas fraternas. Vejam só, ela era analfabeta, gente, é sério. Ela era analfabeta e fazia evangelho na casa de outras pessoas, orando, porque ela não sabia ler o livro dos Espíritos, o Evangelho e outras coisas, mas sabia rezar o Pai Nosso. E ela decorou o Pai Nosso e rezava o Pai Nosso ao lado de enfermos. E levava outras pessoas ao lado dela que liam o Evangelho por ela, já que ela não sabia ler. Ela não se deteve na marcha, entende? Ela seguiu adiante e o seu coração ficou em paz. Divaldo conta, quando ela desencarnou, era só uma luz gigantesca no mundo espiritual, fruto do seu mérito. Infelizmente, com todo o carinho, né, e respeito lógico que o seu filho nos merece, mas ele fez uma péssima escolha. Escolheu Mamon, né, escolheu o Deus dos homens, escolheu a terra, escolheu a fugacidade desses prazeres mundanos, né? Virou as costas exatamente para quem mais lhe amava, em troca de nada. Na realidade, em troca de questões externas. Nunca foi feliz da forma como poderia ter sido, né, se tivesse colocado a sua mãe sempre em contato consigo. Infelizmente, ele vibrou numa sintonia mais baixa quando encontrou um problema. O problema dele era exatamente esse: eu menti e agora o que eu faço? Então, meus amigos, eu poderia estender muito mais as histórias, não vou fazer isso, mas eu acho que a essência, ela deve ter sido entendida por você, né? Porque quando eu ouço essa história, sério, eu me emociono. E fico sempre pensando nisso. Falei, meu Deus, nos ajuda a elevar a vibração frente aos problemas, Senhor. Porque é impressionante como é fácil a gente fazer uma escolha errada, como é fácil a gente magoar quem a gente ama por falta de vigilância. E a vida manda conta, meus amigos. Cada um colhe aquilo que planta. Isso não é vingança, isso é lei divina. Então que nesse dia maravilhoso de hoje você receba a nossa pílula do nosso amado Evangelho e reflita sobre o bem que você está deixando de propagar e pode voltar a propagar, sobre a vibração elevada que você talvez estivesse deixando de ter e vai passar a ter através da prece, do bem, das palavras positivas e sem jamais virar as costas para quem te ama em momento algum, por mais difíceis que sejam as pedras do caminho, tá bom? Deus te ilumine, te abençoe, te fortaleça, te abrace com todo carinho, para que com certeza, né, quando a gente chegar de volta para casa, quando chegar a nossa hora, a gente possa olhar para trás com alegria, né? E não com tristeza. Porque essa senhora, apesar de tudo, olhou com alegria, porque ela fez o papel dela. Infelizmente, quem não tinha feito até então o papel dele foi o filho dela. Que Deus te abençoe e você já sabe muito. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve. Ó, vibrações elevadas, acenda a sua luz e definitivamente toda a escuridão vai ser dissipada.